É, agora é o terceirão, né? Agora sim. Tudo bem com vocês, pessoal? Vamos continuar nossas aulas aqui. Hoje é dia de Geografia e História. Sou o professor Jefferson, um dos professores de Geografia aqui do Aula em Casa. Estou de volta para o terceiro ano, né? Estivemos lá no primeiro dia de aula, a primeira aula do Aula em Casa foi comigo, né? Estou de volta aqui agora para mais uma aula de Geografia. Essa agora é a aula 41, certo, pessoal do terceirão? A gente vai continuar falando de cidade, né? A gente vai continuar falando aí sobre essa questão urbana, que é muito importante para todo mundo e que, como a gente falou, né, não é para todo mundo, né? Só quem tem ali, né, grana e tudo mais, pode ter essa cidade por completo, né? Tem muita gente que não consegue circular totalmente por justamente problemas econômicos. Mas a aula de hoje é para a gente fazer uma breve comparação sobre cidades, né? Sobre o crescimento das cidades e tudo mais, né? A aula de hoje, portanto, é sobre a questão das cidades, né? O crescimento das cidades, o que são cidades globais, né? O que significa isso, por que tem cidades que cresceram tanto, se tornaram tão importantes, né? Quando a gente fala de Brasil, economicamente falando, a gente verifica muito que São Paulo é uma cidade que vem logo à mente, né? Principalmente quando um estrangeiro fala assim do Brasil e tudo mais, foca na cidade de São Paulo, por exemplo, né? Porque é uma grande cidade, porque tem muita coisa. E eu quero que vocês prestem atenção nisso. É uma grande cidade. O que significa isso? É porque é uma cidade que tem uma extensão territorial muito grande? No caso de São Paulo até né? É uma das maiores cidades do Brasil em extensão territorial. Mas, geralmente, quando a gente fala em grande cidade, cidade grande, a gente também está se referindo à questão econômica, ao crescimento econômico e estrutural daquela cidade. Quando a gente vem aqui para o Amazonas, né, que a gente verifica as cidades do Amazonas, a gente consegue comparar também, não é mesmo? Compara a capital, Manaus, com as outras cidades, os outros municípios aqui do estado do Amazonas. A gente consegue separar, a gente consegue ver a diferença, né? Com relação à estrutura das ruas mesmo, dos bairros mesmo, né? A quantidade de fábrica, a quantidade de pessoas, né? Esse excesso de pessoas nas capitais das cidades, como é o caso de Manaus, tem algum motivo, né? Afinal de contas, as pessoas estão aqui por algum motivo, né? Questão da qualidade de vida, como a gente falou. Então, pessoal, quando a gente fala de cidade grande, né? Cidade importante, etc., a gente está falando exatamente disso. Existe um interesse muito grande das pessoas irem viver nessas cidades que acabam, por si só, crescendo muito. Então, a gente vai falar, a gente vai entender o motivo aí das cidades globais existirem no mundo todo, né? Não só no Brasil. A gente falou sobre cidade grande, né? E tem outra coisa que é muito importante, que a gente não pode sair daqui também sem saber, que é a diferença entre esses dois termos, cidade e município, né? Tem coisas aí, tem diferenças aí, a gente vai começar a aula falando disso, tá? Os municípios, essa primeira tela aí da nossa aula de hoje, ele é um termo mais legal, legalizado, é um termo mais jurídico, político mesmo, né? São as menores divisões político-administrativas de um país. Nós temos o país, temos as regiões desse país, temos os estados desse país, cada um, né? No caso do Brasil, 26 e mais o Distrito Federal, e dentro dos estados tem a divisão em municípios, né? Que são realmente aquelas áreas definidas ali com o governo próprio. Então, o prefeito de Iranduba, o município do interior aqui do Amazonas, o prefeito de Manaus, a capital do estado do Amazonas, tem um líder, né, que é um governante eleito pela população e que ele governa toda a extensão daquele município, né? Tanto na parte urbana quanto na parte rural. Vamos ver até novamente aí nas imagens, né? Tem algumas imagens aí de municípios do interior do estado do Amazonas, que é de onde essa aula está sendo transmitida, né? Tem umas imagens aí de Tabatinga, da entrada da cidade de Tabatinga, lá, né, nos limites lá do Amazonas, Coari, numa área mais central do Amazonas, Altazes. Então, cada um desses municípios, ele não é só essa área que está aparecendo aí das praças, né? Também tem comunidades que ficam afastadas, comunidades ribeirinhas, algumas comunidades indígenas, né? Toda aquela área que compõe esse município é a área que é governada pelo prefeito ou prefeita, né?
Então essa é uma divisão política de determinadas áreas aí do Brasil todo, né? Municípios no Brasil, mais de 5.000, né? Governadas por um prefeito e que tem tanto áreas urbanas quanto áreas rurais. A gente costuma falar aqui, né? A sede do município é a área onde fica a parte central, a rodoviária ou o porto, a área onde fica a prefeitura, né? Em alguns casos, né, as igrejas, né, para quem acredita nessas coisas. Então, tem essa situação da área mais central ser a sede do município. Mas, né, tem também toda uma área ao redor que faz parte dessa cidade, que é governada pelo prefeito e que faz parte do que a gente chama de município. Já o termo cidade, como a gente vai ver na próxima tela aí, é exatamente a área urbanizada, né? É a área central, é a área que é mais ali concentrada nessas áreas, né? Então tem toda a concentração das atividades, né? Tem toda aquela área ali da centralização do trabalho das pessoas, por exemplo, né? É onde a maioria das pessoas está vivendo, na média, né? Tem ali a sede do município, a área urbana, né? O perímetro urbano daquela cidade, que é onde se concentra a maioria das pessoas em muitos casos. E tem a área rural ali, né? Que está mais relacionada ao campo. Então, município é todo aquele conjunto. As áreas de cidade são basicamente as áreas urbanas. Vamos manter essa estrutura, tá? Essa forma de entendimento aí sobre uma cidade. É a área urbanizada daquele município. É a área onde se concentram as atividades econômicas do setor secundário, como é o caso das fábricas, e do setor terciário, como é o caso do comércio, né? Muitas comunidades, por exemplo, produzem para trazer para a sede do município para poder vender. No caso da produção agropecuária, por exemplo, olha aí, já tem uma diferença, né? Então, o município é tudo, né? Tudo que o governo tem ali, o governo municipal controla. A sede do município é a área urbanizada, é a área de cidade, né, e tudo mais. Vamos ficar nesse conceito, tá bom? Tem outras interpretações sobre o termo cidade e tudo mais, mas a gente vai ficar com esse entendimento sobre a geografia urbana, tá bom? E as cidades globais, é isso que a gente vai ver na próxima tela, são aquelas cidades que crescem tanto, que têm tanta relevância em relação ao país todo, que elas acabam sendo muito mais conhecidas, elas acabam concentrando muito mais pessoas, elas são muito mais planejadas, né? São aqueles espaços onde gera um interesse muito grande, tanto da população que mora, quanto da população que quer morar naquela área e vai morar naquela cidade, quanto também da importância econômica daquela cidade, né, daquele município ali, né? A gente está vendo aqui, por exemplo, nas cidades de Paris, né, capital lá da França, e de Londres, né, capital lá do Reino Unido, né, que a gente costuma chamar de Inglaterra, mas a Inglaterra é só uma das partes do Reino Unido, né? É um dos reinados do Reino Unido. Então, Londres é uma cidade global, né? São Paulo, no Brasil, também é considerado uma cidade global. Nova York, lá lá nos Estados Unidos, também tem uma relevância muito grande, porque tem muitas sedes de empresas, tem muito dinheiro circulando, muitas decisões econômicas são tomadas lá e tem muita estrutura, né? Uma área muito bem estruturada, muitos prédios, muitas avenidas e estradas e um trânsito muito grande, muitos empregos também estão presentes naquelas áreas e, consequentemente, acaba atraindo muitas pessoas. Então, elas são cidades conhecidas no mundo todo e que a influência dessas cidades ela não fica só ali, né, nos municípios ao redor, como é o caso de Manaus, que é uma metrópole regional, né? A cidade de São Paulo e do Rio de Janeiro também, ela tem uma influência no Brasil todo. Às vezes tem uma empresa que o escritório dela fica em São Paulo, tem uma fábrica em Manaus, mas as decisões são tomadas em São Paulo, né, sobre o que aquela fábrica lá vai fazer, né? Mesma coisa para as outras cidades globais aí ao longo do mundo todo, né? No Japão, é o caso de Tóquio, são cidades que atraem muitas pessoas e que têm muitas decisões sendo tomadas que vão atingir além do país onde essa cidade está. Então, é aquilo que a gente fala, né, supranacional. É uma cidade que tem uma influência que vai além, né, das cidades ali do país onde aquela cidade está presente, né? Então, tem uma importância muito grande. Na próxima tela a gente vai ver algumas características dessas cidades que são bastante evoluídas e tudo mais, né? É como se essas cidades globais elas funcionassem como grandes polos, né? Que elas acabam influenciando as cidades vizinhas e também até mesmo as decisões ali
com outros países. Então a gente tem uma concentração muito grande de gente indo trabalhar nessas áreas, de empresas que têm sedes ali naquelas áreas. Então muitas decisões econômicas acabam passando por aquelas cidades ali. Muito do dinheiro que vai sendo produzido ao longo do país, ele vai circulando naquelas áreas. A maioria das riquezas vão circulando naquelas áreas. No caso do Brasil, tem São Paulo e Rio de Janeiro com uma importância muito grande, estrutural, econômica, muita gente quer morar naquelas áreas, o turismo também, principalmente no caso do Rio de Janeiro, que tem aquela coisa lá, tudo mais, que acaba também atraindo, e isso acaba identificando aquele país, acaba servindo como base, para o conhecimento ali daquele país, onde as negociações com outros países acabam sendo feitas. Então são cidades que não necessariamente são a capital do país, mas que elas acabam crescendo bastante a ponto de servirem como ponte para decisões econômicas em outros países. Também redes de comunicação, muitas empresas de comunicação também acabam sendo dessas cidades, presentes nessas cidades, jornal, revista, TV, etc. Nesse vídeo que a gente vai ver agora, eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo. Esse vídeo está legendado e ele traz algumas paisagens e algumas informações sobre as chamadas cidades globais. Vamos acompanhar. São polos financeiros, comerciais e de serviços. Por elas transita a maior parte do dinheiro que alimenta os mercados financeiros internacionais. Contam com investimento em tecnologia de ponta. Sediam grandes empresas transnacionais. Têm profunda integração com a economia global, irradiam progressos tecnológicos e polarizam os fluxos das redes mundiais. Integram-se às redes mundiais por um conjunto de atividades que caracterizam a fase econômica atual, como serviços especializados em alta tecnologia para a indústria e o comércio, escritórios, consultorias, publicidade, financiamentos, telecomunicações e outros. As cidades globais, elas são muito importantes para identificar aquele país, as decisões que vão sendo tomadas, a riqueza acaba passando por aquelas áreas ali, acaba atraindo também muitas pessoas para viver naquelas áreas. Na próxima tela, nessa tela aqui, a gente vai ver existe uma pequena classificação, sobre a amplitude dessas cidades. Tem os níveis alfa, beta e gama, que é uma forma que alguns estudiosos da geografia urbana também acabam separando, que está diretamente relacionado à amplitude, à importância dessa cidade dentro de um país. No caso de São Paulo, por exemplo, ela é uma cidade global de nível alfa, como a gente falou. É a principal cidade, decisões econômicas vão aparecendo ali, como a gente está vendo, densidade da infraestrutura, ofertas de bens e serviços e tudo mais. Em uma grande cidade, em uma grande área urbanizada de um país, a maioria das pessoas está fazendo o quê? Está fazendo que tipo de atividade? As atividades nessas áreas muito urbanizadas das cidades globais, elas concentram atividades do tipo secundário e do setor terciário, as indústrias e o comércio, como a gente vai ver agora essa separação aí no finalzinho dessa aula de hoje. Nas cidades globais, o foco é também, principalmente, o setor terciário, como a gente vai ver na próxima tela aí, É muito mais presente trabalhadores e empresas desse formato. Lojas virtuais, sites, servidores de empresas, os escritórios, aquele exemplo que a gente falou, A empresa que tem um escritório geral onde as decisões são tomadas ali, mas a fábrica é em outra cidade, mas o que importa é a decisão do escritório, Consultorias, publicidades, financiamento, bancos, muitas sedes dos bancos ficam nesses grandes polos, e também o setor de telecomunicações. As grandes cidades também têm a presença muito grande do setor secundário, que é a presença da construção e das indústrias. A gente sabe que a indústria hoje em dia, ela tem todo aquele processo de produção muito focado nos pedidos, na demanda, Aquele método toyotista mesmo de produção que vocês já devem ter estudado por aí, Com pequenos estoques, chega o pedido, aquela fábrica só produz aquilo que foi pedido pelo cliente e pronto, para não gerar estoque naquelas fábricas e ir direto para o mercado.
O setor secundário está muito presente nas cidades, nas grandes cidades, como a gente falou no começo do vídeo, da nossa aula, né? Mas também existem em outras áreas, em outros municípios, o chamado setor primário, que não é muito comum dessas grandes cidades, né, dessas cidades ali globais, né? Mas que está presente ali, que precisam muito, tem cidades que se especializam muito no setor primário, justamente para abastecer a população dessas grandes cidades, né? Que é o agronegócio, produção de carnes, produção de frutas, verduras, e a mineração, né? A extração de minérios também, que acaba servindo como base para abastecer aquela cidade. Então, o modo de vida das pessoas que moram numa cidade grande é basicamente ir no supermercado, pegar o produto ali da prateleira e viver a sua vida, né? O estilo de vida urbano acabou sendo muito, se distanciando muito, né, do modo de vida mais do campo, né? Hoje em dia, né, o negócio é acordar às 5h30 da manhã, pegar o carro ou pegar o ônibus, né? E tá no horário ali, porque tem que estar no horário para poder começar o serviço e come qualquer coisa, come de qualquer jeito, vai numa lanchonete qualquer e consome e tudo mais, e depois vai no banco resolver as coisas, pagar a conta. O estilo de vida urbano, as pessoas que vivem numa grande cidade, né, ela acaba sendo muito nesse formato, né, muito focado nesse tipo de atividade. Diferente das áreas de interior, né, onde o foco vai ser a agropecuária. Tem todo um trabalho diferenciado, né, com relação a metas, com relação à forma de se trabalhar com o solo, né, com os materiais ali da natureza. E a gente verifica que existem essas diferenças muito grandes dentro de um município, né, com as áreas rurais e áreas urbanas, e até mesmo no estilo de vida das pessoas que vivem nas áreas mais urbanizadas aí do Brasil e do mundo. Finalizamos a nossa aula, vamos agora para a nossa DLI. Pessoal, na primeira questão eu quero que você descreva quais são os 3 setores da economia principais. Dê aí alguns exemplos. Na segunda questão, você vai ler esse texto e vai marcar a alternativa com base no texto, na nossa aula, que define uma cidade global. Tá bom, gente? Baseado no que a gente falou aqui na aula e nas informações aí que vocês podem pesquisar também. Tá bom? Daqui a pouco a gente volta. Coloquem as respostas de vocês no chat público ou no chat privado também. Coloquem ali a escola de vocês, tá bom? E daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, estamos de volta agora para a nossa interatividade aqui na aula de Geografia com o Terceirão. Obrigado pela participação de todos vocês aí no chat. Olha só, gente, lembrando, essa é a primeira aula do bloco 2, então aquele caderno digital que vocês estavam utilizando não é mais ele, agora temos um novo caderno digital. Você pode acessar aí, né, pelo site do Aula em Casa Amazonas, acessa pelo seu celular ou pelo seu computador e tudo mais. Você tem aí alguma divisão, bloco 1 e agora bloco 2. É só clicar em bloco 2 e escolher a sua série, que no caso é terceiro ano do ensino médio, acessa o seu caderno e pronto. Você consegue visualizar ali as atividades, as mesmas atividades que a gente passou aqui agora, né, de todos os componentes, e também as próximas aulas você já pode, né, dar uma adiantada. E claro, lembrando, fiquem com os professores das escolas de vocês também, né? Ver o que eles vão cobrar de vocês, o que eles vão trabalhar, como eles vão utilizar as aulas aqui do Aula em Casa nas atividades aí de vocês, tá bom? O chat público tá aí, o pessoal tá participando, né? A Jaqueline começou a colocar ali, mas tá faltando, falou só o primeiro... a Jaqueline respondeu, né, nas outras mensagens, colocou ali as respostas, colocou tudo, respondeu tudo aí, muito bem. Vamos lá. Ana Paula colocou outra coisa aí que não tem nada a ver com chat, né? Israel, que é lá da escola bilíngue, né? Jacimada Silva Gama, acredito que seja uma escola indígena, né? Para as comunidades indígenas aí, muito bem. Vamos lá então, o pessoal está continuando, a Cassiane colocou uma resposta bem, né, simplesinha, né? Tá faltando descrever um pouco mais aí. Lembrando que a gente está no terceiro ano, né? A gente tem que responder aí com um pouco mais de consistência as atividades, mas já é um início, né, Cassiane? Ana Vitória respondeu a segunda questão, ficou devendo aí a primeira, né? Professora Tereza, né, participando, registrando aí a participação, obrigado aí. Jéssica Oliveira respondeu aí a segunda questão. Vocês não estão colocando o nome da escola de vocês, né? Pô, Vitor respondeu a letra que ele acha que está correta. A Misma também colocou ali outra resposta. O Obadias, né? Acho que é Obadias o nome dele, respondeu aí a primeira questão. Perguntou também se tá todo mundo tomando café aí, né? Queria muito estar tomando um cafezinho também junto aí para fazer as atividades, mas responde a atividade primeiro, né? Depois toma o café. Donizete respondeu, Cássius, o Rodrigo está indeciso entre a letra D e a letra E, né? A Jéssica, que é lá do Colégio Amazonense Dom Pedro II, lá do Estadual, escola bacana, lá perto de casa, lá no centro, aqui em Manaus. Tássio, nossa, muita gente respondeu, bombou agora aqui, esse pequeno tempo que eu tive aqui, responderam, um monte de gente começou a comentar, obrigado pela participação de todo mundo, é muito importante o registro de vocês, tá bom? Vamos para a resposta. Primeira questão era para você colocar ali, descrever os setores, só isso, né? Bem tranquila essa questão, inclusive, aí, né? A resposta está aí, o setor primário é o agronegócio, tem todas as atividades ali, né, com a pecuária e tudo mais. O setor secundário, na próxima tela, é a construção civil, é as indústrias, eu poderia descrever coisas aí relacionadas à produção industrial. E o setor terciário é a prestação de serviços e o comércio. E as atividades relacionadas a isso também, né? A segunda questão tem o texto, né, sobre as cidades globais e você deveria marcar a alternativa que estava relacionado aí com o conceito de cidade global. Bom, a alternativa correta aí, para quem estava em dúvida, é a letra C, influência supranacional, né? Além do país onde essa cidade se encontra, né? Aquilo que a gente falou na aula, né? Características aí relacionadas a influência que essa cidade possui em relação às outras, tá bom? Alternativa correta, a letra C. Parabéns para todo mundo que acertou. Para quem errou, vida que segue, né? Vamos errar, o importante é errar aqui mesmo. A gente acerta lá na frente, o Enem tá aí, a gente vai acertar lá no Enem, tá bom? Pessoal, vocês agora, pessoal do terceirão, vai ficar agora com a aula de História com a professora Pet. Bons estudos!
Vamos lá então, gente, dando continuidade às nossas aulas do ensino médio, agora com o nosso terceiro ano em especial. Nos aguardem, tá bom? Eu sei que está chegando o horário da fome, mas segure aí com a gente. E agora vamos saber o nosso título da aula de hoje? Então vamos lá. Para o terceiro ano, nós vamos ver hoje a Revolução Russa e seus desdobramentos, não é verdade? Só uma situação aí para vocês, é importante vocês lembrarem que antes da Revolução Russa, nós estamos vivendo ali aquele panorama da Primeira Guerra Mundial. Estou fazendo isso só para vocês se situarem, tá bom? Então, a Rússia ela está ali lutando com a Entente, não é isso? Então, vocês já percebem que a Rússia já está num contexto de muito conflito, que é a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, é importante que vocês percebam que a Europa ela já está vivendo um momento muito delicado nesse momento. Por que eu estou falando isso? Para que vocês possam entender quais serão os antecedentes que vão fazer com que essa Revolução Russa aconteça. Tudo bem? Então, vamos pontuar para vocês agora. Vamos lá? Então, olha aí. Revolução Russa. Vamos ver os seus antecedentes. Primeiro, a economia rural. A Rússia, gente, apesar de vocês terem visto, quem acompanhou a aula do segundo ano, que lá no reinado de Catarina II, teve um grande desenvolvimento na agricultura, no comércio, até ali pingando um pouquinho, talvez naquela ideia das fábricas, se tornou um grande império em termos do seu exército, mas nesse início do século XX, enquanto todos os outros países da Europa já tinham seu desenvolvimento voltado para a indústria, não é verdade? Ali alavancados numa questão mais organizada do contexto industrial, a Rússia tinha uma economia muito rural. Ela deixou a servidão, ou seja, abandonou aquela ideia de servidão ali, da ideia de quem tem a terra e de quem serve, só em 1861. Ou seja, ainda era muito recente em termos de outros países da Europa que já estavam em desenvolvimento industrial bem mais avançado. É importante lembrar também que muitos autores afirmam que a Rússia vivia nesse momento uma economia rural quase que feudal, ou seja, aquele agricultor estava alinhado, ligado àquela terra, certo? Então a gente percebe também aí que a vida desse camponês, ela não é nada agradável, porque ele está ali preso à terra, preso ao dono da terra, sem formação educacional, sem prosperidade de vida, então ele está numa condição de extrema necessidade. Então, já situem aí esse ponto, essa realidade que a Rússia está vivendo nesse momento. Segundo, poucos centros fabris que vão aí coincidir com a questão da economia rural. Como a Rússia era um país de características rurais, obviamente o seu desenvolvimento industrial era pouco. E esse pouco desenvolvimento industrial, ele ainda era voltado com o apoio dos bancos estrangeiros, com o apoio das empresas estrangeiras, ou seja, não era algo propriamente russo, certo? E aí eu tenho esses centros fabris em apenas algumas cidades. Então, ou seja, esse desenvolvimento ele não era homogêneo. Tinham cidades aqui, zona rural. Então, a gente percebe que havia um distanciamento social muito grande. Vocês começam a perceber os problemas que a Rússia está enfrentando nesse momento, ok? Vamos lá para o próximo ponto. 85% da população total era constituída por camponeses e pobres. Então, aí fica um ponto muito importante e isso mostra aquilo que nós já citamos anteriormente, uma economia rural, poucas fábricas, muitas pessoas no campo. Essas pessoas no campo, obviamente, sem acesso à educação, sem acesso à saúde de qualidade, não é verdade? Sem acesso às perspectivas de vida. Então, nós percebemos que a Rússia, apesar do seu grande esplendor arquitetônico, cultural, seu czar, ela ainda vive ali muito emparelhada com muitas características que os outros países já ultrapassaram há muito tempo. Outro ponto, os trabalhadores rurais viviam em extrema miséria e pobreza, pagando altos impostos. E aí vem o boom da situação. Como é que um camponês, aquele homem rural que está servindo alguém, ainda tem que pagar impostos altos para manter, obviamente, a nobreza, para manter também a burguesia? Eram os comerciantes, eles nem eram tão importantes assim, porque essas fábricas elas estavam dadas aos grandes empresários mesmo, grandes empresários. Então, nós temos aí
todo um contexto para muitos conflitos. Porque, como eu já falei para vocês, a história é feita disso, uma hora, o despertador ele dá um alerta ali. Um outro ponto muito importante foi a Guerra Russo-Japonesa. A Guerra Russo-Japonesa ela vai acontecer entre 1904 e 1905. Uma guerra entre Rússia e Japão por conta de 3 territórios em especial. Vai ser a Manchúria, temos também o Porto Arthur. E esses territórios, eles são primordiais para a comunicação de comércio. E aí os russos tinham uma ideia de supremacia que era intocável, gente. Até porque a Rússia ela vem de um histórico de grandes czares, de grandes imperadores. E aí quando nós temos ali Nicolau Romanov, ele acredita que a Rússia está no seu ápice de poder. Mas veja bem, um país com características agrárias, que tem poucas indústrias, a sua população vive na miséria. Alguém aí pensou, esse rapaz está sonhando, né? É de se pensar isso, mas eles acreditavam. Eles acreditavam mesmo, a nobreza ali, os organizadores do império mesmo, eles acreditavam que a Rússia era superior a qualquer território, a qualquer país. E eles subestimaram o Japão. O Japão, gente, pelo amor de Deus, uma ilha ali, duvido que vão conquistar os territórios que pertencem à Rússia. Aí veio o ledo engano. Por quê? Porque os japoneses derrotaram facilmente ali os exércitos russos. Porque a superioridade das suas armas não teve combate. Por quê, gente? Porque o Japão trouxe armas modernas para a guerra. E aí isso trouxe à tona os problemas russos. Uau, nós não somos tão superiores assim. Mas por quê? Porque nós não temos a tecnologia, a modernidade em armas, em embarcações, tanto que eles atacavam ali o Porto Arthur, né, através do mar, e facilmente eles tiraram os russos dali. Então se acabou aquela ideia de que os russos estavam em outro patamar. Foi justamente a guerra russo-japonesa que trouxe essa verdade à tona. E tem uma outra situação aí, terceiro ano. Para se manter uma guerra, é necessário o quê? Dinheiro. De onde é retirado esse dinheiro? Dos impostos, das fábricas. Os impostos são altos para um camponês pobre e as fábricas são quase inexistentes. Então isso aí vai causar ainda mais esse cenário, ok? Próximo ponto. Domingo Sangrento, no nosso calendário, em 9 de janeiro de 1905. Então, em consequência ali da guerra russo-japonesa, em consequência da condição de miséria do povo, em consequência das condições de trabalho que aquelas pessoas viviam nas fábricas que eram insalubres, tá bom? Se organizou uma marcha até o Palácio de Inverno do czar, mas era uma marcha pacífica. A ideia das pessoas que estavam envolvidas nesse evento era apenas entregar um cartaz ao czar, colocando as suas problemáticas, as suas necessidades. E aí, nesse evento, que foi num domingo de inverno, o exército de proteção ali do czar teve medo da massa. Ou não tão medo, né? A ideia do exército qual é? Defender e atacar. Então eles pensaram, meu Deus, aquele monte de gente aqui, vai acontecer alguma coisa no palácio. Então eles deliberaram um ataque e muitas pessoas morreram. Ele é considerado Domingo Sangrento porque você já imagina a cena trágica, né, de sangue ali em meio à neve. Houve uma justificativa? Não. Alguém foi punido por isso? Não. Mas foi o Domingo Sangrento que fez com que os conflitos começassem a acontecer de forma mais direta. Porque é injustificável que isso tenha acontecido. Até porque a ideia não era atacar, a ideia era apenas levar uma conscientização. Aí vocês vão me perguntar, professora, eu ainda não estou acreditando que o czar estava mesmo nesse patamar de sonho ali, de imaginar. Porque, gente, eles viviam uma vida de luxo. Deixa aí como dica para vocês, eu não sei se eu posso falar, mas tem uma série num aplicativo aí que vale a pena vocês assistirem, que se chama Os Czares da Rússia. Ela tem vários episódios e ela conta do ponto de vista dessa concepção, daquela não compreensão da família imperial, da família da realeza russa, para aquilo que realmente estava acontecendo com o povo. E parece inacreditável, mas ela traz essa concepção mesmo, tá bom? Vamos lá. Primeiro, sovietes. Já ouvi muito essa palavra sovietes. Sovietes, na verdade, são conselhos, como diz aí o texto para vocês,
formados por representantes dos trabalhadores para tomar decisões políticas. Então, dentro das fábricas já começa uma movimentação. Nós não podemos aceitar, nós não podemos concordar. Então, os sovietes, esse conselho, eles vão existir em várias cidades, onde havia ali a ideia de indústria, eles vão começar a surgir, tá bom? Então, foquem nessa palavra também, que ela é importante. Próximo ponto. Descontentamento com a participação da Rússia na Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque a Primeira Guerra ela vai encerrar em 18 e vocês vão ver que a Revolução mesmo, vamos já ver, ela vai ser em 17. Então, a Rússia estava no meio da guerra. Ué, mas aquela Rússia que perdeu ali para o Japão, a mesma. Só para vocês verem um problema. Outro ponto, as ideias marxistas. Então, Marx e Friedrich Engels já disponibilizavam, já era de conhecimento dos operários, as suas ideias marxistas em relação à opressão sobre a classe trabalhadora. Então, esses trabalhadores se alimentaram dessas ideias, aonde a única forma de transformar a sua vida é o trabalhador chegando a controlar os meios de produção. E dentro desse processo, nós temos o surgimento de dois grupos políticos, que são os bolcheviques e os mencheviques. Bolcheviques significa maioria e mencheviques, minoria em russo, tá bom? Então, eu espero que até aí vocês tenham compreendido. Agora, como é que vai acontecer essa revolução? Ela é dividida em duas partes, fevereiro e outubro de 1917. Vamos lá? Primeiro ponto, olha aí, fevereiro para nós, tá, gente? Março para eles têm um outro calendário. Derrubada da autocracia do czar Nicolau II da Rússia. Então, quando o czar percebeu que os movimentos começaram a acontecer deliberadamente, os conflitos começaram a acontecer não só no campo, mas muitos membros do exército também apoiavam a causa, aí o negócio pegou fogo. O exército deveria me proteger, o exército está lutando ao lado dos sovietes e também dos camponeses, então o negócio vai pegar para mim. Quando ele viu isso, o que ele pensou? Vou trazer essas pessoas para próximo. E aí, ó, em fevereiro, nós vamos ter a tomada, a sua derrubada de poder. Antes disso, o que ele pensou? Vamos tentar aí trazer, criar a Duma, que na verdade era uma assembleia, e trazer representantes desses grupos. Mas na verdade, gente, ele fez isso só para ganhar um tempo. Só que enquanto ele ganhava tempo, os revolucionários também estavam se organizando. E aí, em fevereiro de 1905, ele acaba, olha aí, sendo derrubado do poder. Então, nesse momento, traz aí o textinho só para a gente ver o ponto 2, vai ser instaurado o governo provisório, que foi liderado por moderadores, como Alexander Kerenski, ok? A família real, ela acabou sendo fuzilada em julho desse mesmo ano. Aliás, exatamente. Então, vamos lá. Revolução de fevereiro continuando. Então, após essa revolução, nós vamos ter o estabelecimento de uma república de cunho liberal. Vejam bem, em fevereiro, tiramos o czar, vamos aprisioná-lo ali com a sua família e vamos fazer um governo provisório, ok? A primeira fase da revolução. Esse governo provisório contraria a vontade popular e mantém a Rússia na guerra. Gente, olha só, vocês não leram lá no começo comigo? Um dos motivos das revoltas das pessoas era justamente a Rússia estar na Primeira Guerra. Por quê? Porque era visível que eles não tinham roupas específicas de qualidade, não tinham armas. Se vocês tiverem a curiosidade, eu sei que os meus alunos terão de irem buscar soldados russos na Primeira Guerra, aí você pega um soldado, digamos, inglês, observe a diferença do aparato para a guerra. E aí, esse governo provisório mantém a Rússia na guerra. Isso em fevereiro. Vamos continuar? Vamos ter também o retorno de Lenin. E aí, Lenin, né, eles abriram aí permitiram que os presos políticos voltassem ao país, então Lenin retorna ao país. E aí Lenin vai construir o quê? As teses de Abril, que tem ali como lema, o que nós temos aí como lema? Seria paz, terra e pão, que é justamente as características, né, dessa ideia do socialismo que começam a aparecer. E aí nós vamos ter nessas teses aí, paz imediata, reforma agrária, terra para todos, nacionalização dos bancos, ou seja, estatizar e tirar esse grupo que tanto controlava os bancos e enriquecia do poder. O aumento de número das manifestações também aconteceu nesse período, porque a ideia não era essa, né, gente? Vamos lá, nós queremos governar junto com nossos representantes. E aí, a Guarda Vermelha,
que era justamente ali os bolcheviques mais atenuantes, mais acentuados, eles tomaram o governo provisório. Então teve o golpe dentro do golpe, professor, exatamente, que nós chamamos da Revolução de Outubro no nosso calendário, e no calendário russo foi em novembro. Vamos lá? O Partido Bolchevique, liderado por Vladimir Lenin, derruba o governo provisório e impõe o governo socialista soviético. Professora, tudo isso para chegar na Revolução? Chegamos na Revolução, mas eu garanto para vocês que ela não terminou por aqui. Fiquem ligados que tem mais aí, tá bom? Agora nós vamos para a nossa DLI. Então vamos lá. A Revolução Socialista na Rússia em 1917 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, uma vez que colocou em xeque a ordem socioeconômica capitalista. Sobre o desencadeamento do processo revolucionário, é correto afirmar, temos as alternativas, daqui a pouco a gente retorna com vocês.
Então, voltamos. Eu já começo atribuindo um pontinho aí de participação, né? Para Yasmin, Joiciane, Adriel, Gustavo, Evelyn, Iara, Marielle, João, Ana Paula, Ronald, Rony, Lucas Gabriel, Alisson, Luiz Felipe, Lara, Iara, João Pedro, Israel, da Escola Jacimar Gama, Josias, Andréia, que é da Escola Cleomenes Chaves, Samuel e acho que é Mário, da Escola Ernesto Penaforte. Então, gente, já há um ponto de participação aí para vocês, porque eu sei que o horário vai subindo, a gente vai ficando, né, com aquela fome, mas muito obrigada por estarem aqui conosco. Então, vamos lá. A Revolução Russa, como vocês já sabem, ela vai se dar em várias partes. O que vocês viram conosco aqui hoje foram esses antecedentes e o primeiro passo para que ela aconteça. Não se desesperem, tá bom? Então, vamos lá responder a nossa Adeli. A Revolução Socialista na Rússia de 17 foi um dos acontecimentos mais significativos do século XX, gente. Ele é muito significativo, uma vez que colocou em xeque a ordem econômica capitalista, ou seja, aquelas ideias marxistas lá que vocês viram no início, elas vão trazer uma reflexão. Por que que eu, trabalhador, enriqueço essa pessoa? Então aí a gente começa a quebrar esses paradigmas, né, essa ideia. Por que que os russos fizeram isso? Porque eles tinham uma realidade que os obrigava a questionar a sua miséria, a sua condição de estarem ali sustentando uma nobreza e sustentando uma classe empresarial, tá bom? Então eles começam a trazer essas reflexões à tona. Então o que que nós podemos afirmar de correto? Vamos lá às questões? Os mencheviques tiveram um papel fundamental no processo revolucionário por defender a implantação da ditadura do proletariado. Os mencheviques, vocês já sabem que significava a maioria. Então, só para especificar vocês, os mencheviques, eles eram a favor de uma transformação pacífica, certo? Os bolcheviques, que eram a maioria, eles eram a favor da revolução. Nós vamos lá e acabou-se. Os mencheviques não, eles diziam não, a gente precisa dialogar, precisa conversar para nós chegarmos a esse ponto. Então, só aí a questão já está incorreta. Vamos lá, B. Os bolcheviques, que eram a maioria desse grupo e queriam o processo revolucionário, boom, ligando a chave, representavam a ala mais conservadora dos socialistas, também não. E eles não foram derrotados pelos mencheviques, tá bom? Alternativa C. Foi realimentado pela participação da Rússia na Primeira Guerra, o que desencadeou uma série de greves e revoltas populares em razão da crise de abastecimento de alimento. Correta. Por quê? A professora não falou na aula, mas agora vai reforçar vocês. Gente, quando um país está em guerra, ele necessita alimentar o seu exército, sustentar o seu exército. E o exército russo, já dei a dica para vocês, procurem depois as imagens. Ele é visivelmente enfraquecido diante dos outros exércitos. Então, quer dizer, volta lá a alternativa C para a gente, rapidinho na tela para eles, olha só. Então, o que nós temos aí? A crise de abastecimento. Gente, as pessoas estavam passando fome para manter um exército numa guerra que estava mais matando o povo do que realmente ajudando a guerra. Aí vem a Revolução de Fevereiro, qual era o combinado? Vamos tirar a Rússia da guerra. A Rússia não foi retirada, gente. Então isso vai acontecer com que a Revolução de Outubro aconteça. Aquele mesmo grupo que estava no começo com eles, agora foi lá e disse, não, nós vamos fazer isso de forma mais acentuada. Vocês vão ver para frente que a Revolução de Outubro, ela foi só o começo de uma outra guerra civil. Então aí começam os problemas de forma mais imediata. Uma coisa importante que eu me equivoquei no início, tá, gente? A família imperial russa, ela vai ser assassinada em julho de 18. Eles ficam ali um ano mantendo aquela família e eles precisam eliminar todos os representantes dela. Então, eles acabam fazendo aí esse fuzilamento total. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, mas caso ainda tenham dúvidas, vocês podem nos procurar no chat, vocês podem também acessar a nossa plataforma do Saber Mais e no YouTube também. Então, queridos, muito obrigada, terceirão, até a próxima. Aliás, até amanhã, viu? Beijos!